Imagine a cena. Você está numa ponte pitoresca em Amsterdã, cercado por aqueles prédios icônicos que parecem se apoiar uns nos outros para não cair. O ar é denso com um perfume herbal que se tornou a trilha sonora olfativa na official da cidade. Ao seu lado, um turista, animado com a viagem, abre uma simples lata de cerveja para brindar a vista. E é exatamente aí que o teatro do controle social começa. O aroma que flutua pelo ar é parte da experiência, mas uma simples lata de cerveja em público pode iniciar uma transação inesperada de 100 euros com o governo municipal. Na capital mundial da liberdade, descobre-se rapidamente que alguns atos são mais livres que outros. Como um lugar que construiu sua reputação global na permissividade, consegue desenhar linhas tão arbitrárias e tão rígidas na areia? Que essa contradição fundamental revela sobre a verdadeira natureza de Amsterdã. Essa é só a primeira cláusula no contrato de fachada que a cidade oferece. A regra mais bizarra não está escrita em nenhuma placa, mas sim gravada na própria arquitetura instável que te cerca. Olhe para cima. Preste atenção na linha do horizonte formada pelos telhados. Algo está errado. Os prédios não são retos. Eles se curvam para frente em uma reverência lenta e perigosa contra a rua. Outros se apoiam em seus vizinhos, numa espécie de abraço desesperado contra a gravidade. A explicação que os guias turísticos dão é que isso é parte do charme da cidade, uma peculiaridade arquitetônica. Isso não é charme, é um aviso, um sintoma visível de um problema fundamental que assombra Amsterdã desde sua fundação. A cidade foi construída sobre um pântano, um terreno de lama e água, sustentado por milhões de estacas de madeira. Sob a cidade, as fundações de madeira travam uma guerra perdida contra o tempo e a umidade, apodrecendo em silêncio. As casas inclinadas não são o estilo. Elas são a febre visível de um corpo doente. Um lembrete constante de que, em Amsterdã, tudo repousa sobre o incerto. E se os próprios prédios estão afundando, o que dizer das milhares de outras coisas que desaparecem sob a superfície de Amsterdã todos os anos? Os famosos canais que cortam a cidade são vendidos como as veias de Amsterdã, românticos, históricos, patrimônio mundial da Unesco. Mas no fundo dessas águas escuras, esconde-se um cemitério de aço retorcido. As bicicletas são o símbolo máximo da vida holandesa. São mais de 800 mil delas só na capital. Com tanta bicicleta, é inevitável que algumas acabem caindo nos canais. Um acidente, certo? É o que eles querem que você pense. Mas o que acontece quando as equipes de limpeza da cidade entram em ação com seus guindastes? As estimativas oficiais falam em mais de 15 mil bicicletas retiradas dos canais todos os anos. 15 mil. Isso não é um acidente, é um padrão. Aparentemente, o canal se tornou a etapa final no ciclo de vida de uma bicicleta de Amsterdã. Nascer, ser usada e, por fim, receber um funeral aquático. Essa limpeza constante revela um ritual. Mas o controle mais obsessivo de Amsterdã não está no fundo dos rios. Está nas vitrines. À noite, as luzes vermelhas se acendem e a cidade revela seu produto mais infame. A Red Light District, para o turista desavisado, parece o epicentro do caos. Mas, novamente, é tudo uma questão de olhar mais de perto. Aquilo não é caos. É um negócio e é um dos negócios mais rigidamente controlados e padronizados da cidade. O tempo padrão dura entre 10 e 15 minutos, um slot otimizado para máxima rotatividade. O preço em torno de 65 euros não parece uma negociação, mas sim uma tarifa fixa, quase um pedágio para uma experiência padronizada. E o detalhe mais ignorado de todos, a interação. Cada gesto, do aceno ao sorriso cronometrado, é parte de uma coreografia de conversão. Um funil de vendas humano e implacável. A vitrine não é uma janela para a alma da perdição, é um ponto de venda. A vitrine é um palco, mas por trás das cortinas as regras são ainda mais rígidas e elas são aplicadas por um poder que ninguém vê. Esse poder invisível tem um nome em renária social. Dentro de cada uma daquelas cabines de vidro, geralmente fora do campo de visão do cliente, existe um mecanismo de segurança, um botão de pânico. Ao ser acionado, ele envia um alerta silencioso e direto para a delegacia de polícia mais próxima. A ajuda chega em menos de 3 minutos. E a famosa regra de não tirar fotos. Não é sobre moralidade, é sobre controle de imagem e gestão de risco. Fotos desvalorizam o produto, que é a experiência ao vivo e exclusiva. Cada aspecto daquela rua, da cor da luz à posição das cortinas, segue um protocolo. É um ambiente projetado para parecer caótico e livre, mas que, na verdade, é um dos ecossistemas comerciais mais previsíveis de Amsterdã. Se até a rua mais infame da cidade é, na verdade, um ambiente de controle máximo. O que isso diz sobre a suposta felicidade de seus cidadãos? Ano após
Ano. Os rankings globais apresentam um quebra-cabeça. A Holanda figura teimosamente entre as 5 nações mais felizes do planeta. A explicação superficial, quase uma piada, é que a felicidade vem da fumaça no ar. Mas será mesmo a liberdade que os torna felizes? Ou será o oposto? Será que a felicidade holandesa não vem da liberdade anárquica, mas de um sistema de controle social tão bem-sucedido que a maioria nem o percebe? Isso levanta uma hipótese desconfortável. E se o segredo para a satisfação coletiva não for a liberdade total, mas sim um controle bem administrado, a felicidade pode ser uma consequência desse sistema. Mas a própria cidade foi construída sobre uma base que desafia qualquer lógica de estabilidade. Para entender Amsterdã, é preciso entender seu inimigo original. Um inimigo silencioso, implacável e que está por toda parte. A água. A cidade não foi construída perto da água. Ela foi construída sobre a água. O Palácio Real, por exemplo, repousa sobre mais de 13.000 estacas de madeira. Enquanto a madeira fica submersa, ela se preserva. Mas se o nível da água baixa e a madeira entra em contato com o ar, ela começa a apodrecer. O resultado? Bairros inteiros afundando de forma desigual, casa por casa. O sistema de canais é a linha de frente de uma batalha para manter o equilíbrio hídrico e impedir que as fundações da cidade se desintegrem. Eles controlam as pessoas com uma eficiência impressionante, mas mal conseguem controlar o chão sob os próprios pés. E essa obsessão por regras se manifesta das formas mais inesperadas. Essa obsessão por controle se revela naquilo que a cidade escolhe punir. Existe uma hierarquia clara de proibições. Beber álcool em público custa cerca de 100 euros. Mas há algo que a cidade odeia ainda mais. Se um cidadão ou turista for pego urinando em um dos canais, a multa é ainda mais severa. A mensagem é clara: você pode bagunçar a si mesmo, mas não ouse bagunçar o nosso sistema. Sujar um canal é como sabotar a infraestrutura. Eles multam por líquidos que entram na água. Mas e o que dizer do ar? O cheiro que impregna a cidade inteira revela outra camada de controle disfarçado. Vamos falar da cortina de fumaça. Literalmente, a imagem mais famosa de Amsterdã é a de seus coffee shops. Mas a palavra liberado é uma mentira. É a peça de marketing mais bem-sucedida da cidade. A política holandesa para drogas leves não é de legalização, mas sim de política de tolerância. E tolerância é muito diferente de liberdade. Tolerância significa que o governo escolhe não processar seus crimes sob condições estritas. Sua liberdade de consumir é uma concessão, não um direito. A cidade não liberou a cannabis. Ela encaixotou, transformou-a em um produto regulado, previsível e, acima de tudo, lucrativo. A fumaça é permitida, mas a cidade que a tolera foi construída por pessoas que seguiam um código completamente diferente, um código ainda visível para quem sabe onde olhar. E esse código está por toda parte, escondido à vista de todos, gravado na própria pele da cidade. São símbolos que o turista fotografa, mas não compreende. Primeiro, os ganchos de metal no topo de quase todas as casas antigas. Não são decoração, são ferramentas para içar móveis pelas janelas, já que as escadas internas são estreitas demais. É um símbolo do pragmatismo holandês. Depois, o símbolo que está em todo lugar. As 3 cruzes, 20, a imaginação popular associa isso a Red Light District. Mas a verdade é muito mais antiga. As cruzes de Santo André são o brasão de armas da cidade, representando a proteção contra fogo, inundações e a peste. O Código 20 não é uma classificação de conteúdo, mas um antigo talismã urbano, 3 cicatrizes que representam as batalhas vencidas pela cidade, são símbolos de proteção contra um caos que eles aprenderam a gerenciar. Mas isso nos leva de volta à grande pergunta. Fogo, inundações e a peste. Amsterdã não só sobreviveu a eles, como aprendeu a controlá-los. Hoje os perigos são outros, mas a mentalidade é a mesma. Gerenciar, regular, conter. A cidade se orgulha de ter uma das maiores densidades de museus do mundo. No entanto, o motor que move grande parte de sua indústria turística não é a arte, mas a imagem de um parque de diversões para adultos. Uma imagem tão cuidadosamente curada e controlada quanto qualquer obra de Rembrandt. Eles criaram um produto perfeito, a ilusão de liberdade, um ambiente onde os turistas sentem que estão quebrando as regras, enquanto na verdade estão apenas seguindo um roteiro diferente. É o controle disfarçado de caos, a ordem vestida de desordem. Isso nos deixa com uma última pergunta, uma que ecoa muito além dos canais de Amsterdã. A pergunta que fica é: se a liberdade pode ser tão perfeitamente manufaturada, quantas das nossas próprias liberdades são apenas produtos que ainda não percebemos que compramos? Se essa viagem pelos segredos de Amsterdã te fez questionar o que é real,
Imagine o que está escondido em outros lugares. Inscreva-se no Curiosidade Proibida e ative as notificações, porque nossa próxima investigação já está sendo preparada. Deixe seu like se você também sentiu que há algo mais por baixo da superfície. E comente, qual cidade ou mistério você acha que deveríamos expor em seguida? Até a próxima!